Ok, queridos, continuando na nossa quarta aula, aprendendo a ministrar como Jesus, nós vamos ver, vimos na última aula que Jesus pregou o arrependimento para a entrada do reino de Deus e como é depois que nos tornamos cidadãos do reino de Deus, o que ele pregou para aqueles discípulos sobre o reino de Deus. Vimos também que hoje a igreja tem ministrado saúde, paz, prosperidade, mas não tem ministrado arrependimento. Jesus deu importância ao arrependimento para a entrada do reino de Deus. Bom, e agora nós vamos ver o que Jesus ensinava aos discípulos no dia a dia para as multidões. O que Jesus ensinava? Jesus era alguém da palavra. Jesus era alguém da palavra. É só nós lermos Lucas, o capítulo 4, quando ele entra numa sinagoga. Eu acho esse texto muito especial, porque mostra que Jesus, que o ministério de Jesus estava focado na palavra. Veja Lucas, por favor, 4, versículo 16. Quando ele entra na sinagoga, ele diz: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou no sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías. E depois, no versículo 19, diz assim: e tendo 19 e 20, e pregar o ano da graça do Senhor, e tendo fechado o livro, devolveu ao assistente, sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhe: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Então Jesus era o homem das escrituras. Ele usou as escrituras para a batalha espiritual contra o maligno. Mateus capítulo 4, está escrito, está escrito. Então ele falava sobre Jonas, falava sobre Jeremias, falava sobre Isaías, falava sobre os Salmos. Jesus era um homem da palavra. E quem quer ser um instrumento que ministra a palavra tem que ser alguém da palavra, medita na palavra. Então quando você abrir a sua boca, vai fluir a palavra viva de Deus. Então Jesus, ele era um homem da palavra, era o ministério da palavra. Outra coisa importante é como Jesus apresentava a mensagem para as pessoas. Ele apresentava com sabedoria divina, Marcos 6, versículo 2. Jesus usava o anzol, a isca certa para cada tipo dos seus, digamos assim, dos seus alunos, dos seus seguidores. Jesus, ele procurava entender o nível de que ele iria ministrar. Por isso ensinou os pescadores, ele falou sobre peixe, os agricultores ele falava, porque um semeador saiu a semear. Então, cada tipo de seguidor, ele tinha um anzol, uma isca certa. A mulher que estava com sede, uma vida nova, ele falou sobre a água da vida. Para os religiosos que não tinham vida, ele falou da parábola do samaritano. Você percebe? Jesus fazia uma leitura clara, muito clara, de onde ele queria que chegasse a palavra. O seu método de ensino, ele pegava verdades naturais para ensinar verdades espirituais. A fonte do seu ensino, eu já falei sobre isso, era o Espírito Santo, o Espírito de sabedoria. Agora, quebrando um grande paradigma, aonde Jesus ensinava as pessoas. Hoje nós, parece que pela educação teológica de seminários, nós esquecemos algumas coisas. Por exemplo, Jesus ensinava onde as pessoas estavam.
Jesus não dependia de um dia na sinagoga para que alguém lhe desse oportunidade para ele ensinar. Gente, precisamos aprender isso com Jesus. Ele ensinava para um Nicodemos à noite, para uma mulher em pleno dia, ensinava nas ruas, nas praias, em cima do barco, no monte, aonde fluía o ensino. No domingo passado, aqui em São Paulo, na nossa reunião de celebração, eu gravei a mensagem de domingo passado numa praça. Numa praça, estava passando as pessoas, cachorro latino, maritaca e carros, e ali eu estava numa praça gravando o ensinamento que foi ao ar no domingo passado. Isso é muito importante. Jesus ensinava aonde as pessoas estavam, onde houvesse oportunidade de discernimento. Então, gostaria que vocês tirassem isso da cabeça, né? Os ensinos que Deus dá para ser compartilhado em muitos lugares, onde Deus possibilitar. O objetivo do ensino é claro, trazer libertação, restauração, crescimento, arrependimento, transformação. Jesus também, ele ensinava por níveis. Leia, por favor, Marcos 4:33 e João 16:12. Jesus deixava claro a sua mensagem, porque ele tinha essa preocupação ou esse desejo de ensinar as pessoas por níveis. Jesus, ele usou muitos recursos pessoais. Marcos 9:37, Mateus 12:46. Jesus usou o quadro negro do dia. Por exemplo, ele pega as crianças e fala: quem não se tornar como uma criança não verá o reino de Deus. Então ele usou recursos visuais para ministrar. Olhai os lírios do campo. Então as pessoas estavam interagindo com o seu ensino. Não era um ensino pesado, de cobrança, de só conhecimento, mas era um ensino que trazia vida, libertação. Jesus ensinou muito pelo exemplo. Aprendei de mim, Mateus 11, versículo 28 e 29. Ele ensinou muito pelo exemplo, é a maior fonte de ensino. Jesus usou diferentes abordagens para o seu ensino. Muitas vezes ele fez perguntas, outras vezes ele usou por parábolas, mas sempre ele fazia, vários tipos de abordagens. Então é muito importante perceber, né, o seu ensino e como vai ser colocado o seu ensino. Outra coisa que Jesus fez, falei isso na aula passada, se não me engano, na nossa escola de formação pastoral e de missões, né? Jesus passou uma boa parte do seu tempo fazendo discípulos. Mais de 260 vezes é mencionada a palavra discípulo. Jesus focou também, além do individual, em poucas pessoas, levando elas a um crescimento, ao discipulado. Jesus também fez algo muito importante, ensinou que os discípulos deveriam colocar o reino em primeiro lugar. Então, aqueles discípulos foram estimulados, confrontados, alinhados a colocarem o reino em primeiro lugar. É muito importante isso, né? Você entender que o seu ensino vem para colocar o Senhor em primeiro lugar, ok? E agora, na última aula, vamos continuar sobre como Jesus libertou, aconselhou, como ele fez os seus ensinos no dia a dia, ok? Deus te abençoe.